Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes? Jesus. Quantos estão felizes? Você tem um motivo para estar feliz, você está respirando. Você sabia que no mundo, aproximadamente, em torno, só nesse período, de mais de 600 pessoas não puderam abrir os seus olhos, não puderam respirar. E Deus te deu essa graça, então seja grato a Ele. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Esther. Livro de Esther. Quem conhece o livro de Esther? Quem já leu o livro de Esther? Quem entendeu os mistérios do livro de Esther? Quem ouviu Deus falar com você através do livro de Esther? Aleluia. É um livro pequeno, um livro de 10 capítulos, mas com revelações tremendas, com coisas profundas, que se você abrir o seu coração nessa manhã, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser mudada. Aleluia. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra, por favor, se coloque de pé. Se não puder, pode ficar sentado mesmo. Existem algumas pessoas que não podem, amém. Mas quem pode, se coloque de pé. Está escrito assim, livro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Repita comigo assim: Esther, você, fala forte, fala com uma voz profética, mesmo que você não entenda agora, fala assim: Esther, você está no palácio, mas há um decreto que vai te pegar se você não se posicionar. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nessa manhã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai, graças eu te dou, Senhor. Eu te louvo nessa manhã, Senhor, porque essa manhã não é uma manhã comum, não é uma manhã normal, não é só mais um domingo, Senhor. Essa manhã é a manhã a qual o Senhor marcou com cada um de nós, para estarmos aqui reunidos, Senhor, para que nós pudéssemos entender os seus propósitos de vida para nós, Senhor. Nós estamos vivendo uma geração, Senhor, que apesar do avanço tecnológico, apesar da tecnologia, apesar do avanço da modernidade, nós somos uma geração que está com desvio, Senhor, de identidade. Nós não entendemos, nós não compreendemos os nossos propósitos nessa terra. Espírito Santo, eu oro nesta manhã para que o Senhor revele, mostre a cada um de nós o nosso propósito nessa terra. Você não foi colocado nessa terra somente para nascer, crescer, viver, casar, ter filhos, ser avó, ser bisavô. Não. Você foi colocado nessa terra com um propósito. E o propósito principal que Deus te colocou sobre essa terra é para você adorar o nome do Senhor. É para você exaltar e engrandecer o nome do Senhor. É para você ser um instrumento de Deus sobre essa terra. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Senhor, nessa manhã, Pai, eu quero clamar a Ti, Senhor, que o Jeová Sabaote, o Deus da guerra, se manifeste no nosso meio, quebrando toda a incredulidade, quebrando todo o espírito grego que age na nossa mente, que nos faz duvidar, que nos faz colocar em xeque a nossa fé, Senhor. Quebra agora, Pai, quebra agora, que as nossas mentes sejam livres em nome de Jesus, e que nós possamos, ó Pai, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Espírito Santo, que seja uma manhã da manifestação do Teu poder, da Tua glória, Espírito Santo. Que o Senhor venha levantar pessoas, que o Senhor venha trazer as memórias de eternidades a cada um, Senhor, o propósito a qual cada um nasceu sobre essa terra, para que ele possa cumprir o propósito, Senhor. Espírito Santo, eu ainda creio que o Senhor é o mesmo Deus, o Deus imutável. Eu ainda creio nos dons espirituais, eu creio nas manifestações dos dons espirituais, dom de cura, dom de revelação, dom de sabedoria, dom de fé, dom de sinais, prodígios e maravilhas, Senhor. Eu creio que o Senhor é o mesmo Deus, o Deus imutável, e que o Senhor quer usar a nossa vida, que o Senhor quer usar a vida de cada um que está aqui nessa manhã, mesmo que pequeno, mesmo que insuficiente, mesmo que nasceu numa família que não é uma família tradicional. Essas mesmas pessoas que o Senhor escolheu, o Senhor não escolhe os grandes, mas o Senhor escolhe os pequenos, e o Senhor os capacita, aqueles que creem, aqueles que estão dispostos a Te receber. Espírito Santo de Deus, que nessa manhã nós possamos ser tocados, Senhor, despertados, ó Pai, porque nós como igreja, Senhor, nós estamos acomodados, Senhor, como igreja, Pai.
Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco através da história de Esther. Que nós possamos entender, Senhor, que nós como igreja precisamos sim nos posicionar, precisamos sim tomar uma posição, porque enquanto nós não nos posicionamos, nós nos tornamos submissos àqueles que se posicionam, e geralmente aqueles que se posicionam não agregam, não têm princípios, não têm valores a qual nós cremos e defendemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Tome seu assento. Aleluia. O livro de Esther é um livro daqueles a qual quando você abre para ler, você é impactado. Aleluia, Jesus. Geralmente quando a gente vai ler um livro, eu particularmente, o que eu gosto de fazer? Todo texto, ele trabalha dentro de 3 linhas. Tem a linha histórica, diga comigo assim, linha histórica, linha profética e linha devocional. Histórica é o que aconteceu, profética é que o texto está querendo nos dizer que vai apontar para algo que já aconteceu ou para algo que vai acontecer. E devocional é quando você pega o texto e traz para os dias de hoje, aplica na minha vida. O livro de Esther é um livro muito interessante porque vai começar falando que o rei Assuero, em algumas traduções Artaxerxes, ele fez uma festa linda. Ele convidou os príncipes, os primeiros, os governadores, aqueles homens da sua confiança, e ele faz uma festa que dura 180 dias. Já pensou você comemorar uma festa 180 dias? Aleluia, Jesus. 180, repita comigo assim, 180 dias. Pastor, não entendi. Fique tranquilo, já você vai entender. A Bíblia então vai nos dizer que depois de convidar os príncipes, o que ele faz? Ele vai, convida as pessoas mais próximas deles, em outras palavras, o povão. E aí quando ele convida o povão, ele quer apresentar ao povão, talvez a sua mão direita, digamos assim. Isso sou eu que estou dizendo, amém, queridos? Ele queria apresentar ao povão a sua esposa. Ele queria mostrar ao povão a beleza, a mulher que estava do lado dele, a mulher que acompanhava ele, a mulher que era a auxiliadora dele. E quando ele pediu para os eunucos chamar aquela mulher vai dizer então a Bíblia que ela não quis se apresentar diante do rei. E não somente querer se apresentar, ela estava fazendo uma festa paralela. Ela estava fazendo um banquete paralelo. Ela estava na casa do rei, com as mulheres do rei, fazendo um banquete com a comida do rei. Diga assim: tudo que eu tenho não é meu, é do rei. Então não usurpa das coisas que o rei te deu. Pastor, não entendi, vou te explicar. O talento não é seu, o dom não é seu. Você não prega porque você prega, porque não é seu, é Deus que te deu. Você não canta porque você canta, porque não é seu, é Deus que te deu. Ainda que você estude, ainda que você pague um alto preço, mas foi Deus que te deu. A casa que você tem não é sua, foi Deus que te deu. A vida que você respira agora, esse fôlego da vida não é seu, foi Deus que te deu. As coisas que você tem, os filhos que você tem não são seus, foi Deus que confiou a você. Aí a gente acha que a gente tem alguma coisa. Aí a gente acha que a gente é alguma coisa. Aí a gente acha que a gente é melhor do que o outro, é melhor do que o irmão do lado da direita. Diga assim: Vasti usurpou o rei. Se você participou dos cultos, que eu creio que se você não participou, pelo menos você foi lá no YouTube e assistiu, você ouviu que pastor Jair, o Caio, o pastor Júlio pregou muitas coisas poderosas, tremendas. E uma das coisas que eu quero usar com você nesse texto aqui é que a gente possa entrar agora no sentido profético. Diga comigo assim: o rei Assuero, ele é um tipo de Cristo, e Vasti é um tipo de Israel. O pastor Júlio nos disse lá semana passada na pregação dele que quando ele estava falando sobre adoração, que Jesus veio para os judeus. Diga assim: Jesus, deixa eu mudar, diga assim: Assuero veio para Vasti, mas Vasti
não o recebeu. Você está entendendo o poder da palavra? Nós estamos no Antigo Testamento e estamos vendo coisas que vão acontecer no Novo Testamento. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo para mim e para você: não seja como Vasti nessa manhã. Ah, pastor, você não conhece a minha vida, você não conhece a minha situação. É verdade, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. A Bíblia então vai nos dizer, estou resumindo para você o livro de Esther. A Bíblia então vai nos dizer que o rei, alguns dizem que o rei estava bêbado, estava embriagado, mas para pensar comigo. A pessoa, quando ela bebe, se embriaga, ela se lembra do que ela faz? Alguns casos, raros casos sim, mas se você ler com cautela, você vai ver que ele não estava embriagado. Ele bebeu, mas ele não estava embriagado. Tanto é que ele se lembra de tudo que ele fez, de tudo que aconteceu. E aí a Bíblia vai nos dizer no capítulo 2, que diz assim, se você quiser ler aí, capítulo 2, versículo 1: e lembrou-se Assuero de Vasti. Aí eu vejo a misericórdia do rei. Mesmo ela usurpando daquilo que não era dela, ela foi destituída do trono, mas ele se lembrou dela. Qual a diferença dela para você? Pergunta para mim, qual a diferença? Ela nunca mais foi restituída ao trono dela. Mas eu e você, quando nos arrependemos genuinamente, verdadeiramente, Ele nos dá uma outra chance, Ele nos dá uma outra oportunidade. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o erro que você cometeu, não importa a falha que você cometeu, o importante é que você se arrependa. E se você verdadeiramente se arrepender, Deus vai te dar uma outra oportunidade para você. Aí, pastor Júlio, o texto vai dizer assim, que o rei, ele começa a mandar cartas, porque ele quer levantar uma nova rainha. Ei, não é só você que prega, não é só você que canta. Talvez você cante bem, glória a Deus por isso. Talvez você pregue bem, glória a Deus por isso. Mas existem outros. A gente precisa tirar essa síndrome de Vasti. Só eu faço, só eu canto, só eu lidero, só eu prego, só acontece quando eu estou lá, só acontece quando eu oro. Ei, se você não orar, se você não pregar, se você não cantar, Deus vai levantar as pedras para pregar, para orar e para cantar. Não seja como Elias. Elias encheu no coração dele e disse assim: só eu fiquei por profeta sobre essa nação. Mal sabia ele que Obadias estava guardando 700 profetas. Cuidado, quando esse sentimento entrar no seu coração, tome cuidado. Existem 700 que estão sendo preparados e vão fazer a mesma coisa que você faz, e talvez vai fazer melhor do que você está fazendo. Este é o livro de Esther. Existem muitas coisas poderosas no livro de Esther, mas eu não quero me ater nesses detalhes. Eu quero trabalhar com o posicionamento. A Bíblia então vai nos dizer que Esther, Hadassa, a Murta, aquela a qual ninguém dava nada, aquela a qual era menosprezada. Pastor, mas o senhor está falando uma heresia. Ela não tinha paz. Aí o tio dela vai exercer o papel de pai na vida dela. Está no texto, depois você lê lá. Aí ela se achou graça nela. A gente prega pela graça do Senhor, a gente canta pela graça do Senhor. Porque se a graça for tirada de nós, quem é você? Quem é Vasti sem o Assuero? Quem é você? Quem sou eu sem ele? Talvez você nunca ia ouvir falar de mim, talvez você nunca ia ter a oportunidade de me ouvir pregando, se não fosse por ele, se não fosse a graça dele. A graça é dele. Eu e você, nós não merecíamos, mas a graça dele nos encontrou. Tudo que você tem, tudo que você é, pela graça dele. É a graça dele. Aí ela chega no palácio. Diga comigo assim: chegou no palácio. Chegou no palácio. Em outras palavras, aquela mulher, aquela murtinha, a Hadassinha, que não tinha paz, que agora vai se tornar a rainha, chegou no palácio. Tem pessoas servindo ela, tem pessoas que ela manda, elas obedecem.
Mas diga assim: toda vez, fala forte, toda vez que eu me posiciono, Satanás também se posiciona. A Bíblia então vai nos contar a história no capítulo 4. Aleluia. Que um camarada chamado Amã, ele faz um decreto declarando a morte de todos os judeus. Todos os judeus seriam exterminados da terra. Todos os judeus seriam varridos da face da terra. Todos os judeus seriam varridos da face da terra. E aí nós encontramos uma mulher chamada Esther, judia, que está no palácio. E ela no palácio, ela não queria se posicionar, porque ela era rainha, porque ela mandava e as pessoas obedeciam. Eu cresci a minha vida toda ouvindo uma frase diabólica. Talvez eu acredito que você também cresceu ouvindo essa frase: política e religião não se mistura e não se discute. É verdade? Mentira de Satanás. Porque se eu e você não nos envolvermos nessa área política, eu e você vamos sofrer as consequências. Aliás, já estamos sofrendo as consequências, por omissão, por falta de posicionamento. Nós somos cristãos, nós não obrigamos ninguém a votar em ninguém, mas a maioria de nós dá o voto para o ímpio e não vota no crente, vota para o ímpio e não vota no irmão. É bem da verdade também que seja dito, você que está me ouvindo aí, que seja dito, esclarecido, que a maioria dos candidatos cristãos que se levantam não tem caráter, se levanta só pensando no dinheiro, se levanta pensando só em ter uma vida boa. Mas existe aqueles que têm o coração preparado como o coração de José, que foram chamados por Deus para exercer esse ministério, e eu e você, na maioria das vezes, não damos a oportunidade para ele. Se você e eu não se posicionarmos na política, daqui a pouco vão votar leis que vão proibir você de adorar a Deus, que vão proibir você de buscar Deus, como já estão tentando fazer. Existem pessoas no nosso meio que têm essa chamada. O problema é que nós achamos que a única chamada que tem, que existe, é só pregar, é só cantar. Não, existe a chamada da porta, existe a chamada para limpar as cadeiras, existe a chamada para servir, existe a chamada para cozinhar. Nós corremos o risco nessa eleição de quase não ter nenhum candidato cristão. Por quê? Porque a igreja de Cristo, a igreja gloriosa do Senhor, que poderia se unir, que poderia estar junto, que poderia fechar 2 candidatos, colocou 50, estou usando o número aqui pejorativo, mas colocou mais de 10, aí os votos foram divididos, teve gente que teve 300 votos e não entrou, o outro teve 200 e pouco e não entrou. Enquanto isso, o mundo é muito mais estratégico, muito mais inteligente do que nós como igreja, que batemos no peito, que falamos que somos o povo eleito, o povo escolhido do Senhor, mas nos falta sabedoria nessa área. Mas a sabedoria, sabe por quê? Porque nós achamos que política e religião não se discute, porque política e religião não se mistura. Se Deus não tivesse levantado essa mulher chamada Esther, essa judia, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Mas eu também entendo o coração de Esther. Imagina a situação que ela viveu, imagina a infância de Esther. Você lê a Bíblia, não é que a Bíblia é machista, mas a Bíblia ela dá mais foco no homem, mas a mulher é poderosa também na Bíblia. Mas imagina para uma mulher se posicionar, tomar uma posição naquela época. Diga assim: glória a Deus por Esther. Mardoqueu chega para ela e fala assim: não pense você, só porque você é a mulher do rei, só porque você é a rainha, só porque você está no palácio, que esse decreto não vai te atingir. Vou contar uma particularidade do coração de Esther para você, uma só. Aleluia, Jesus. Diga assim: Assuero
tipo de Cristo, Vasti, um tipo de Israel, Esther, um tipo da igreja, Mardoqueu, um tipo da palavra. É a palavra que te confronta, é a palavra que faz você despertar. Quando a palavra chegou de encontro com Esther, ela disse no coração dela: sou eu dizendo, amém? Salmo 124: se não fora o Senhor que estivesse ao meu lado, ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao meu lado, quando os homens se levantaram contra mim ou contra nós, eles então não teriam engolido vivos, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, quando a ira de Naamã se acendeu contra os judeus, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma, em outras palavras, teria nos devorado. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Aí ela brada assim: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Pastor, não entendi nada. Com a mentalidade de peixe, uma cabeça de bagre que eu e você temos às vezes, é difícil entender algumas coisas do Senhor. Mas eu vou ter misericórdia de você nesta manhã. Bendito seja o Senhor. Todo mundo passou pela pandemia do Covid? Quantas pessoas não passaram? Quantas pessoas que poderiam estar aqui que não estão, que foram levadas, que já não estão mais no nosso meio. E aí a única lição do Covid que a gente pegou foi uma só: agora eu preciso cuidar da minha casa, amém, está certo. Agora eu preciso cuidar da minha família, amém, está certo. Mas e o reino? E a chamada? E o ministério? E as pessoas? E as almas que estão sendo levadas para o inferno? Cadê você, Esther? Cadê você, Esther? Aonde está você, Esther? Agora eu estou cuidando dos meus próprios interesses, agora eu estou cuidando da minha vida. Mas Deus te chamou você para cuidar da sua vida e cuidar da vida de outras pessoas. Nós nos tornamos tão frios, nós nos tornamos juízes, estamos apontando o dedo para as pessoas, estamos condenando as pessoas, quando Deus nos chamou para pregar o Evangelho, para levar salvação para elas. Aonde está você, Esther? Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa e não nos entregou ao Covid. Ah, pastor, mas eu perdi, eu sei, muitos perderam. Mas existem muitas pessoas morrendo também agora, sem Cristo. Muitas pessoas que estão ao seu lado, estão ao meu lado, que estão esperando uma palavra sair da sua boca, uma palavra sair de você, uma palavra que vai transformar uma vida, uma palavra que vai levar salvação. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Dá um glória a Deus aí, que eu vou explicar isso aqui para você. Dá um glória a Deus aí. Sabe o que o Covid fez comigo e com você? O Covid é como se ele fosse uma arapuca. Arapuca, conhece a arapuca? Todo mundo conhece? Sabe o que é arapuca? Amém? Quem não sabe o que é arapuca? Arapuca é quando você, vou usar uma expressão aqui, você colocava um balde, um cesto, colocava um pedacinho de pau, amarrava uma linha, e quando o passarinho ou o que você quisesse pegar, chegasse lá, você puxava. Olha o texto, eu vou ler de novo. A nossa alma escapou como o pássaro do laço do passarinheiros. Ele fez isso comigo e com você. Pássaro faz o quê? Não ouvi. Ele tirou seu louvor, ele tirou sua força de cantar, ele tirou sua força de adorar, ele tirou sua força de se reerguer, de se encontrar.
Você se olha no espelho e já não se sente mais feliz. Porque Ele não quer que você canta, porque quando você canta, os céus param para te ouvir. Aleluia, Jesus. Só tem um detalhe. Quando Ele chegou lá, o texto nos diz que o laço quebrou e nós escapamos. Sabe por que o laço quebrou? Sabe por que você escapou? Porque você tem um canto para cantar nessa geração. Aleluia, Jesus. O nosso socorro está no seu nome, o nome do Senhor que fez os céus e a terra. É um pedacinho do coração de Esther. Pastor, mas como que você pode dizer isso? Porque após ouvir a palavra, após ela ser confrontada, ela vai tomar uma posição, ela vai tomar uma atitude. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Toda vez que o inimigo se levantar para silenciar o seu canto, para silenciar a sua voz, lembre-se que Deus está vendo, Deus está assistindo, e Ele se levanta para quebrar o laço, Ele se levanta para quebrar a cilada. 1000 cairão ao teu lado e você não vai ser atingido. A Bíblia então vai nos dizer que Esther se levanta, mas havia um problema. Diga assim: as coisas de Deus, fala forte, as coisas de Deus não são fáceis. Porque se ela se apresentasse diante do rei, e o rei não estendesse o cetro, ela poderia morrer, mesmo sendo rainha. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo eu falo. O Covid não só paralisou o seu canto, mas ele também te trouxe medo. Você já percebeu como você se tornou uma pessoa mais medrosa? Às vezes você para e fala assim: antigamente eu era mais ousado. Esther, ela teve medo? Teve, mas ela foi com medo mesmo, porque maior era o propósito de vida a qual Deus tinha separado ela. Escute, vou explicar em outras palavras. Enquanto eu e você não entendemos que maior é o propósito de Deus na sua vida, na minha vida, do que todas essas coisas terrenas, porque todas as coisas terrenas vão passar, a traça vai corroer, traça vai comer, fogo vai queimar, mas as coisas espirituais, elas são eternas. Se eu perecer, perecerei. Se eu morrer, morrerei, mas morrerei fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Enquanto o medo tomar conta de você, você nunca vai usufruir, você nunca vai experimentar do gosto, do sabor da vitória, porque o medo te paralisa. Mas eu oro nessa manhã, quebrando todo o medo que te paralisa, que te impede de avançar, que te impede de prosseguir, que te impede de realizar, que te impede de conquistar. Mas para que isso seja verdade na sua vida, você vai precisar se posicionar. Ela vai se apresentar diante do rei. Não vou falar dos preparatórios dela aqui, amém? Pois você lê lá. Agora eu fico pensando comigo assim: Assuero escolheu ela dentre todas as moças. Assuero mandou cuidar dela. Assuero mandou tratá-la bem. Será que ele não iria recebê-la? Esse é o maior problema meu e seu. A gente acha que Deus não está disponível. Deus está disponível 36 horas por dia. Vou repetir: Deus está disponível 36 horas por dia. Mas o dia só tem 24, Ele te dá 12 horas de lambuja para você. Também não dá para mastigar tudo para você. Você vai ter que esforçar sua cabeça aí, sua mente aí. A Bíblia diz que ela se apresenta diante do rei. O rei viu graça, e o que ele faz? Ele estende o cetro para ela.
Diga assim: eu preciso. Ele fala com uma voz profética: eu preciso. Quando eu falo para você repetir isso, é porque mesmo se você não crê, quando você fala com verdade, com convicção, você está intencionando isso dentro de você, você está trazendo a existência, você está tornando real. Diga assim: eu preciso me posicionar nessa geração. É essa que você faz parte, não é outra. Você vai esperar vir a outra? Você vai esperar a filha do nosso irmão ali crescer para fazer o que Deus chamou você para fazer? Ele então estende o cetro. Cetro fala de acesso. 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 Acesso ao que, pastor? Eu vou falar duas coisas, existe mais. Acesso à sala do trono. Experiências com os 7 Espíritos de Deus. Experiência com os anciãos, 24 anciãos. Experiência com... Já passou, né? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Sala dos tesouros. Seu Deus é um Deus de riqueza. Seu Deus é o dono do ouro e da prata. Então o rei fala para ela assim: qual a tua petição? Em outras palavras, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Comunidade Metodista de Jardinópolis, o que queres que eu te faça nessa manhã? E ela então vai dizer: aleluia, Jesus. Minha petição é um requerimento, se achei graça. Olha, se achei graça. Estou no capítulo 5, versículo 8. Se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, ortoga-me o meu requerimento. Venha o rei Amã ao banquete que lhes eis de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Que mulher! Que mulher! Ela já não chegou diante de Deus. O Amã se levantou, fez um decreto e quer matar os judeus e vai destruir. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque nós chegamos diante do rei: Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus é assim, Deus é assim. E aí você ora, e não acontece nada. Você tem que ser estrategista. Então tem um segredo? Tem. Se apresenta diante dele, fala da grandeza dele, fala da majestade dele, fala da soberania dele, fala como ele te ama, fala o que ele viu em você. Deus, como o senhor pode me amar de uma maneira tão extraordinária? Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável, mas o senhor me ama. A Bíblia então vai nos dizer que o rei, naquela noite, ele vai perder o sono. E aí ele vai procurar o livro das crônicas. Um dia eu vou pregar sobre esse livro, em nome de Jesus. Libera para mim pregar, Senhor, sobre esse livro um dia. E ele começa a folhear. E aí ele olha lá, e ele vê que havia um homem no seu reino que salvou a vida dele. E aí ele chama os mais próximos deles, mais chegados deles, e pergunta: o que foi feito por esse homem? Ei, escute, o que eu estou dizendo para você: não para de orar, não desiste não. Mas ninguém está vendo, mas ninguém está olhando, mas Deus está anotando. E vai chegar uma hora que ele vai ser despertado, e ele vai abrir o livro,
e no livro das crônicas vai estar escrito lá, que naquele dia, você estava de joelhos, intercedendo pela minha vida, intercedendo pela sua casa, intercedendo pelo seu filho, intercedendo pela sua família, e ele então vai falar para os anjos: anjos, o que foi feito com essa petição, o que foi feito com essa oração? E eles vão dizer: Senhor, estamos aguardando a sua resposta, o seu veredito. E ele então vai dizer: seja feito conforme ela pediu. Esse é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Sabe o que eu acho lindo, pastor? Porque depois ele vai dizer assim no capítulo 7 lá para frente. Eu estou resumindo o livro de Esther para você. Ele vai dizer assim: o rei ficou empolgado, porque o rei falou assim: era para mim estar morto, era para mim estar morto, mas esse camarada, ele salvou a minha vida, eu preciso recompensar ele. Diga assim: não entendi nada. Era para você e eu estarmos mortos, mas ele morreu no seu e no meu lugar. E qual é a gratidão que nós estamos dando para ele? Qual é a recompensa que nós estamos dando para ele? Aí o rei está feliz, o rei está vibrando, o rei está pulando. Aí Amã chega, Amã chega e vê a alegria do rei. E o rei então fala para ele: Amã, o que eu posso fazer para um homem cujo coração do rei se agrada? Aí Amã, é sempre assim, né? Sempre quando está acontecendo uma coisa boa, a gente sempre quer: vai para mim, é agora. Cuidado, Amã. A Bíblia então vai nos dizer que Amã fala assim: ó Senhor, rei, eu pegava as suas vestes, pegava o seu anel, pegava a sua coroa, pegava o seu cavalo, vestia com seu manto real e desfilava com ele por todas as províncias. Aleluia, Jesus. Então o rei olha para Amã e fala: Amã, que ideia linda, Amã, que ideia maravilhosa, faça-se isso com Mardoqueu. Calma, segura. A Bíblia então vai nos dizer que Amã vai lá, veste Mardoqueu, faz tudo conforme a palavra dele. E aí Mardoqueu começa a andar. Agora deixa eu te perguntar: quem estava vendo Amã andar? Amã era rei? Era? E se eu falar para vocês que naquele momento ele era? Ele tinha as vestes do rei, ele tinha o anel do rei, ele tinha a coroa do rei, ele tinha tudo do rei, até o cavalo do rei. Bem lembrado, pastor Jair. Mas sabe o que ele faz? Quando termina, ele vai lá, tira tudo e devolve para o rei e vai voltar para a porta. Não é porque você tem o cajado que você acha que você agora é um bam. Não é porque você está carregando o anel do pastor, do rei, que você agora é a melhor ministra de louvor. Não é porque você está com as roupas do rei que você é rei. Ele pode confiar a roupa dele para você nessa manhã. Você não vai querer usurpar o trono dele? Você não vai querer usurpar a glória dele? Tem pessoas que não são levantadas no nosso meio, porque se você der autoridade para elas, elas vão querer se levantar e tomar o lugar do líder que te levantou, do líder que te ungiu, do líder que colocou a mão sobre a sua cabeça. Aí você fala mal dele. Se você falar mal dele, você é pior, porque foi ele que te ungiu, porque foi ele que te separou, porque foi ele que te levantou para o ministério, depois de Deus. Cuidado. Existem pessoas que estão trocando coisas passageiras, momentos. Mas Amã, ele sabia o que ele queria. Ele não queria as vestes do rei, ele queria as coisas do céu. Não troque as coisas passageiras pelas coisas celestiais. Não troque as coisas passageiras pelas coisas eternas. Ah, mas foi só um momento. Só um momento que vai destruir tua vida. Só um momento que vai acabar com você. Só um momento que vai destruir a sua história. Só um momento que vai fazer com que o rei se lembre de você, mas não te deu uma outra oportunidade. A Bíblia então vai nos dizer que Amã chega furioso, enfurecido. Diga assim: Amã, um tipo de Satanás.
Se Mardoqueu é a palavra, você percebe como essa palavra é tão atual? O que está acontecendo com a palavra hoje? Ela está sendo perseguida. Eles estão querendo desconstruir a Bíblia. Eles estão querendo mudar a Bíblia. Eles estão querendo criar uma versão nova da Bíblia. Parece que o livro de Esther está acontecendo agora, nos dias de hoje, mas está, porque profeticamente está. A Bíblia então vai nos dizer que Amã chega enfurecido e começa a contar para sua esposa e para os seus amigos. Já percebeu? Toda vez que você leva um tombo, você fica com raiva, aí você chega e compartilha para uma pessoa, aí essa pessoa recebe a sua raiva, aí os dois ficam enfurecidos, aí vocês, em vez de orar, pedir perdão, vocês vão tramar contra a pessoa. Eu não estou falando de ímpio não, estou falando de cristão, estou falando de crente. Aí eles disseram assim: faça uma coroa, ou melhor, perdão, queridos, faça uma forca e enforque esse Mardoqueu amanhã no banquete de Esther, diante de todo o povo, exponha ele. Diga assim: toda vez que eu me posiciono, eu posso levar porrada, pancada, vai doer, ninguém vai acreditar em mim. Fala com uma voz profética, você também não está acreditando. Ninguém vai acreditar em mim, mas se eu permanecer fiel, Deus vai me honrar. A Bíblia então vai nos dizer que ele se apresenta diante do banquete que a rainha Esther havia solicitado ao rei. Oh Jesus, essa é a primeira vez na história que um homem vai para uma festa com uma sensação de uma corda no seu pescoço. Geralmente a gente vai para uma festa com uma alegria, com uma expectativa boa, mas ele está saindo da sua casa com a sensação de uma corda no seu pescoço. Os inimigos que se levantaram contra mim e contra você, se você continuar posicionado, fiel, Deus está colocando uma forca neles agora, em nome de Jesus. Resumindo, para encerrar já, aleluia Jesus, não quero tomar muito tempo, porque o Espírito Santo tem a parte dele. Aleluia Jesus, glória ao teu nome Senhor, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome Senhor. Só o Senhor é digno, Pai, só o Senhor é digno Senhor, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Eu sou só o jumentinho Senhor, jumentinho, a qual o Senhor escolheu montar nessa manhã, Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, quebra o orgulho, essa frequência, esse espírito de vasti, de orgulho, de soberba, de vaidade, de egocentrismo, de arrogância. Quebra, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Só um minuto, querido, só um minuto, eu já retomo. Deixa Deus trabalhar. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o regai está aqui, o regai está aqui. E assim como ele fez com Esther, ele começa a fazer com você, cuidando de você, cuidando de você. Você não é o que as pessoas dizem, você é o que eu chamei você para ser, Amanassô.
Sinta Ele aí, sinta Ele aí, sinta Ele aí, sinta Ele aí. Convida Ele. Rabassuri andaralabaxeri andaralabaçu. Rabaxeri andaralabaçu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus, amém. Queridos, desde quando eu decidi me posicionar, eu estou vivendo umas coisas assim que é umas doideira mesmo, é doideira. Um dia eu vou falar sobre isso. Mas não pensem vocês que é fácil não, não é fácil. Se fosse fácil todo mundo fazia. Se fosse fácil todo mundo se posicionava. Você precisa ter resiliência, você precisa ter certeza, você precisa ter convicção. E só tem uma maneira de você conseguir isso: meditando nas palavras, meditando nas escrituras, buscando se relacionar com Ele, buscando se envolver com Ele, buscando conhecer Ele, buscando estar face a face com Ele, mesmo que algumas coisas estejam caindo. Ah, Jesus. Lá vai Amã para o banquete, todo soberbo, com o projeto de destruir Mardoqueu de uma vez por todas. Já tinha um projeto contra os judeus, mas o maior sangue nos olhos de Amã era destruir Mardoqueu. Então, quando ele chega diante do banquete, ele tem uma surpresa, porque a rainha Esther vai se revelar para Assuero como uma mulher judia, e ela vai falar do decreto que tinha sobre a vida deles, do povo judeu. E o rei então fica assim, assustado, porque o rei agora vai perder a sua amada. O rei vai perder a sua amada. E aí o rei sai. Diz os historiadores que quando Amã escuta a rainha contar para o rei Assuero, ele se desespera, e ele então vai implorar o perdão dela. Aí ele vai pedir misericórdia. Só que quando o rei entra, o rei vê aquela cena. Quando eu e você se posicionarmos, Deus vai trazer a intenção, a verdadeira intenção do inimigo, vai trazer à tona, e o inimigo vai ficar tão desorientado, tão perdido, tão desorientado, tão perdido, que ele não vai ser só enforcado, mas ele vai ser destruído de uma vez por toda, da sua vida, da sua história, da sua casa, da sua família. O rei vai se enfurecer, e quando o rei se enfurece, a Bíblia diz que ele vem com as suas narinas soprando fumaça. Quando o rei perceber que você não desistiu, que você continua fiel, que você não se entregou às paixões do mundo, que você não se vendeu pelo mundo, o rei vai vir a seu favor. Só que ele não vai vir quietinho, ele não vai vir andando devagarinho, não. Ele vai vir como um general de guerra, e como um general de guerra ele vai vir soprando fogo pelas suas narinas a seu favor. Por isso que eu e você precisamos se posicionar. Para fechar, a Bíblia então vai nos dizer que o rei manda enforcar Amã na própria forca que ele fez para Mardoqueu. Aleluia, Jesus. Isso é lindo demais. Xeriandaralababás. Oh, glória. Ah, Jesus. Diga assim: mesmo Amã morto não anula o seu decreto, mas o rei Assuero liberou um novo decreto, e ele entregou esse decreto para mim e para você. É por isso que você tem que se posicionar, porque esses decretos estão em vigor da vida das pessoas que ainda não tiveram encontro com Assuero. Em outras palavras, esse decreto está em vigor do seu vizinho que não conhece a Cristo, do seu irmão, talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez um parente seu, um parente próximo. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã se posicionarmos, porque eu e você temos o poder de anular esse decreto de morte.
Sabe aquelas pessoas que nada dá certo na vida dela, que elas não rompem, que as coisas não vão para frente? Talvez ela esteja debaixo desse decreto. E Deus deu essa autoridade para mim e para você como igreja, para anular esse decreto. Talvez esse decreto esteja sobre você. Talvez você sinta que algumas coisas não estão fluindo na sua vida, não estão acontecendo na sua vida. Mas nessa manhã nós vamos orar quebrando esse decreto. Se coloque de pé. Gostaria de convidar o ministério de louvor. Se coloque de pé, mas se coloque com fé. Se coloque crendo. Visualize aí, mentalize aí, caindo por terra todas as situações difíceis. Imagina ela sendo levado na forca e sendo enforcado. Eu vou orar com você. E eu vou falar algumas coisas. Se você sentir no seu coração outras, você fala e fala anulando, fala quebrando, mas você tem que falar, tem que sair da tua boca. Você agora é uma sementeira no plano espiritual. A palavra que sai da tua boca, ela tem autoridade. Por isso você também precisa tomar cuidado, porque a partir de hoje, toda palavra que sair da sua boca, ela vai se cumprir, ela vai se concretizar. Então cuidado com a palavra maldizente, cuidado com a palavra de derrota, cuidado com a palavra de maldição, cuidado com as minhas palavras. Você vai ter que começar a vigiar algumas palavras que saem da sua boca. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja nessa manhã, Senhor, nos levantamos, Senhor, assim como Esther se levantou, nós nos posicionamos, quebrando, Senhor, quebrando os decretos de morte